Com quem Caim se casou? Essa é uma das perguntas que mais são feitas pelos crentes. Se só existia Adão e Eva, e o texto só menciona Caim e Abel, com quem Caim se casou? Nesse vídeo nós vamos procurar responder a essa pergunta. Fique conosco até o final para descobrir todos os pontos que nós podemos pensar que eu encontrei para podermos chegar a uma conclusão bíblica sobre essa questão. Caim possivelmente se casou, e aqui eu já vou responder a pergunta, com sua irmã ou possivelmente sua sobrinha. A Bíblia diz em Gênesis 5, versículo 4, que Adão teve filhos e filhas. Então, como Adão viveu 930 anos, ele teve tempo para ter muitos filhos e muitas filhas, se assim aconteceu, como é descrito em Gênesis 5, versículo 5. Então, se Caim, quando se casou, seus irmãos e irmãs já tivessem filhas, possivelmente ele pode ter se casado com uma filha de sua irmã ou irmão, dependendo da época em que ele se casou, que a Bíblia não relata. Então é possível que ele tenha se casado com uma irmã ou com uma sobrinha, dependendo da época em que ele se casou. Mas mesmo assim, devemos lembrar que se ele se casou com o filho de um irmão ou não, ou com a própria irmã, fato é que se ele se casou com uma sobrinha, alguém deve ter se casado com um irmão. Seu irmão pode ter se casado com uma irmã. O que volta à questão que muitas vezes é chave para muitas pessoas. O fato disso poder ter tido acontecido é incesto, é pecado diante de Deus ou não? Nós fizemos um vídeo referente a isso. Quando eu concluir esse vídeo, você pode estar clicando e observando um pouco mais sobre essa questão do incesto, se foi ou não o que Caim cometeu. Mas lembre-se, nesse contexto era o início da raça humana. Então, dentro dessa ideia, poderia haver muitos filhos de Adão e Caim se casar com uma de suas irmãs ou sobrinhas. Se isso foi certo ou não, você pode ver no vídeo que vai se seguir. Mas devemos lembrar que o mistério de quem é a esposa de Caim não é algo que a Bíblia quis destacar. Então a gente tem que entender e muitas vezes trazer à lembrança que nem sempre a Bíblia vai deixar esmiuçado ou vai dar detalhes de coisas que nós queremos muitas vezes saber. Então há detalhes que a Bíblia não conta. Há detalhes que muitas vezes nos traz curiosidades, mas que não são o centro da história. Não é a ideia principal que o texto quis destacar. Existem muitas coisas, muitos pontos na Bíblia que nós queremos uma resposta mais clara, buscamos e buscamos. Mas a Bíblia não quis destacar, Deus não quis destacar. Então nós devemos ter cuidado para não trazer ao centro o que Deus colocou de maneira periférica. Então essa ideia de Caim se casar com uma irmã ou uma sobrinha é algo periférico. Por mais que seja interessante a gente buscar e buscar respostas para essa curiosidade, mas é algo periférico. O ponto central da história é o fato de Caim ele ter apresentado uma oferta que Deus não se agradou por causa da maneira como ele ofertou e da forma como ele se apresentou e o que ele apresentou e as consequências de uma oferta errada diante de Deus. E a graça de Deus na vida de Caim também. E também para relatar o primeiro homicídio. Então nós devemos compreender que essas coisas são o centro da história de Caim e não a ideia de ele casar com uma irmã ou uma sobrinha. Mas mesmo assim é curioso, é interessante a gente buscar responder esse tipo de pergunta, porque a gente é curioso mesmo, nós somos seres humanos e somos curiosos. Mas devemos lembrar que não é o centro. Isso é muito importante para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. E não achar que algumas coisas que não são detalhadas por Deus são o centro. Isso traz paz para nós e faz com que a gente se deleite mais no que Deus trouxe como o centro da questão e também nos deleitar mais quando não conseguimos responder uma pergunta e lembrarmos de Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Se esse vídeo lhe ajudou, comente aqui para eu saber disso. Curta se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém. E se você quiser ver vídeos mais como este, você pode clicar no vídeo a seguir. Que Deus abençoe a sua vida.